Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Agora sim está aberta oficialmente a temporada 2025. Você já sabe que é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora, porque teremos muito pós-jogo esse ano ainda. Bora lá falar sobre Atlético Cruzeiro. Eu não gravei o pós-jogo ontem após a partida, que eu falei, às vezes a Atlético e a Aimoré, esse jogo foi muito ruim, às vezes a Atlético e a Aimoré vai ser um pouquinho melhor pra gente falar. Vou aproveitar e embalo os dois vídeos, mas realmente foram 4 horas de tudo menos futebol. Eu até imaginava que seria algo muito difícil a ser apresentado pelo Galo na sua excelência, pelo tempo de trabalho, de treino no início de temporada, para quem chega com a perna pesada, percentual de gordura lá em cima, como foi o caso do Davidson no história do Hulk, é pegar o ritmo de jogo mesmo, então e começar de cara num clássico. Imaginei que não teria tanta coisa, mas foi abaixo do que eu imaginava. Realmente, Galo e Aimorés, também pelo horário, pelo calor, né, pelo material humano também, foi muito abaixo, foi... nossa senhora, vocês são doidos demais de ainda assistir comentários sobre esses jogos aí, mas vamos lá. O jogo foi muito chato realmente para quem tava com saudade do futebol. Não foi um jogo emocionante, estou falando de Atlético Cruzeiro primeiro. Foi um jogo sem que os goleiros pouco apareceram, a grande defesa ali do Everson, que acabou até ele publicando com a competição no Instagram, mas não foi um jogo com os goleiros aparecendo o tempo todo, fazendo boas defesas, fazendo grandes, ótimas, maravilhosas defesas assim. Mostra que o jogo ficou muito truncado no meio campo ali, sem conseguir converter em boas chances. Talvez a grande chance do Atlético tenha sido aquela com o Palácios, a chance mais clara, e a do Cruzeiro realmente com o Gabriel ali, que o Everson fez uma boa defesa. Fora isso, um jogo muito truncado no meio realmente, ao contrário de Galo e Aimorés, que atuam desde o início da partida até o fim, foi para trocação legal, era ataque lá, ataque cá, bola na trave cá, bola na trave lá. Os dois times mais abertos, sem se preocupar tanto, seria perder o jogo, né? Até porque o Sub-20 do Atlético perder um jogo para o Aimorés não teria um prejuízo de repercussão tão grande como o Atlético perdeu o primeiro clássico, ou o Cruzeiro perder para o Galo no primeiro clássico do ano. Então eu senti os dois aqui mais pezinho atrás, encontrando mais dificuldades também no Atlético Cruzeiro, e Galo e Aimorés foi trocação total, mas sem tanta técnica assim, não foi essa trocação com qualidade de jogo não, foi mais porque os dois times estavam querendo resolver logo, querendo mostrar serviço, era a oportunidade de quem joga pelo Aimorés aparecer contra o Atlético, quem está querendo algum espaço no Atlético no futuro ali, mostrar serviço naquele momento. Então foi muito mais transpiração que inspiração, né? No Atlético Cruzeiro, o tempo todo eu vou ter que explicar de que jogo eu tô falando, mas é algo inédito. Nesses 16 anos de Camisa 12, a gente nunca fez um pós-jogo duplo, né? Aliás, gente, 2025, Camisa 12 em maio, completa 16 anos de vida. Que legal estar aqui com vocês, viu? E quem é parceiro do Camisa 12 é a KTO, que mudou o endereço, agora é kto.bet.br. Eu preciso que vocês vão lá para vocês verificarem a conta de quem já se divertia na KTO. Fazer o reconhecimento facial. Você precisa agora associar uma conta bancária à sua conta da KTO, faz parte para você receber o dinheiro. Você precisa também ativar a localização do celular. Isso tudo faz parte da regulamentação das bets no Brasil, e como a KTO é uma das 14 empresas que são permitidas aqui atuarem no Brasil, você tem que seguir as regras impostas lá, beleza? kto.bet.br, faça a verificação da sua conta. Vamos lá para o jogo de novo Atlético Cruzeiro. O que pesava a favor do Atlético? O entrosamento, na teoria. Vamos lá por quê? Everson, Saravia, Lianco, Alonso, Arana. Quem estava no time titular? Vera, Franco. O Gabriel Menino era a única peça do time do Atlético que não tinha esse entrosamento no ano passado. Scarpa, Bernard, Hulk. Deve ter faltado. Não, é porque nós jogamos com 3 volantes. Tá certo, então não esqueci ninguém. Então, só o Gabriel Menino não estava na temporada passada. Então, na teoria, quando você fala assim, o que pode pesar a favor do Atlético? Entrosamento. O jogar com o olho. De um olhar para o outro aqui, já saber qual é o comportamento, já saber se você pega aqui quem está correndo pelo lado, se o cara
gosta de receber a bola no pé, se ele gosta de receber um pouquinho na frente para trombar e tirar o adversário, conseguir ir para um contra um ali, e cada um já sabe como o companheiro deve se comportar. E o Cruzeiro tem algo interessante, porque o que pesava a favor dele era a continuidade do técnico, algo que não existiu no Atlético. Porque na continuidade do técnico você vai pegando com o tempo algo que o treinador quer, a ideia de jogo dele. No Atlético você tem um reset, o Cuca pensando diferente a forma de jogar do Milito. Porém, o que pesava contra o Cruzeiro também é o que na teoria, percebam que eu estou falando de teoria, na teoria o que pesava a favor do Cruzeiro era a continuidade do técnico, obviamente também com alguns reforços, mas o que pesava contra também era a continuidade do técnico, porque no ano passado, como eu gosto muito de provocar no Alterosport, é perfeito diferente daqui, lá eu gosto de provocar muito, então eu crio situações para provocar. Eu fiz uma planilha, quem lembra, quem é fã de carteirinha do Alterosport, lembra que eu falava, o Cruzeiro só tem 4 vitórias nos últimos 100 dias, o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro acho que era 1 ou 2 vitórias em 100 dias, uma coisa assustadora. Depois daquele 3-0 no Botafogo, 27 ou 28 de julho, foi o áudio do Pedrinho, foi um marco, e dali pra frente nada deu certo. E eu fiz a planilha do Diniz mostrando que ele não conseguia bons resultados. Era empate, 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 derrota, 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 vitória. Empate, derrota, vitória. Empate, derrota, derrota, derrota. E eu tinha tudo isso planilhado, mostrando que o Diniz não deu certo na reta final dele no Fluminense e não deu certo no Cruzeiro. É o mesmo caso do Milito, você tinha pontos a favor, como os dois treinadores chegaram em finais de torneios continentais, Sul-Americana e Libertadores, mas você tinha resultados que poderiam justificar uma demissão também. O que pelo menos poderia iniciar um ano com desgaste e você já ali no fim de fevereiro demitir e perder tudo que você fez em uma pré-temporada. Então eram decisões que as duas eram cabíveis. Então pesava contra o Cruzeiro também a ideia de um jogo de um treinador que não deu certo. Não foi bem contra o São Paulo e, a meu ver, pelo material humano que tinha em mãos ali para o time titular, não foi bem contra o Atlético, né? Se eu falo que o Atlético não fez um grande jogo, o Cruzeiro também não fez um grande jogo. E contra o Atlético pesava o pouco tempo de treinamento. O Cuca falava isso na coletiva, que precisava reverter esse tempo a mais que o Cruzeiro treinou, e contra o Cruzeiro, aquilo que é a turma que chegou agora e de repente não sabe se gosta que toca a bola 2 metros para frente ou se gosta que joga no pé. Eu dou um exemplo disso da Dada Maravilha. A Dada Maravilha, o Zico tocou 2 bolas no pé dele, ele se estabanou e perdeu a bola. O Zico começando a carreira, Dadá chamou ele e falou assim: menino, vem cá, você não joga a bola no pé do Dadá. Dadá não sabe o que fazer com a bola no pé. Joga na frente, mais perto do marcador, que eu vou trombar nele, vou sair com a bola na frente e vou marcar o gol. O Zico deu uma bola dessa, Dadá fez o gol. Então você tinha situações diferentes nas duas equipes, né? E no Atlético pesava também, já que eu falei do que pesava para o Cruzeiro, o que pesava para o Atlético, o número de saídas de jogadores, né? Porque você já tinha um banco muito limitado, aí sai do banco Mariano, Kardec, Vargas, sai do banco, teoricamente, um Zarate, que poderia estar ontem no banco de reservas, sai do time titular Paulinho e Batalha. Além disso, repito, o tempo para treinar que não teve. O Atlético não teve para soltar a musculatura de início de temporada, o que aconteceu agora nesse clássico contra o Cruzeiro. O primeiro contato assim, do jogo mais pegado foi esse. Então, o tempo e as saídas é o que pesavam ali contra o Atlético. A situação do Atlético era tão apertada, a gente tem um termo que era a conta do chá no futebol. O Atlético não tinha nem a conta do chá. O Alan Franco e o Júnior Alonso acho que terminam a partida sem ser substituídos e só o Rômulo da linha fica no banco de reservas. Percebeu? 2 continuaram no jogo inteiro e 1 ficou no banco de reservas. Ou seja, se quisesse trocar todo mundo da linha, como tem feito São Paulo, como fez o Cruzeiro, como deve fazer o Flamengo hoje, o Atlético sequer teria essa opção. E isso vai além do musculatura de pré-temporada, ritmo de jogo, vai além do treinador. Aí já é um erro de planejamento de quem pensou a competição, de que o Galo estaria lá e não conseguiu entregar um elenco para o treinador trabalhar esse início de temporada
desse jeito, né? E se o banco de reservas, se a falta de opções foi um problema para o Cuca ontem, outro problema que vem de 2024 foi a saída de bola. Basicamente o que aconteceu nos jogos nos dias ruins do Atlético no fim de 2024, de Everson toca para o zagueiro, que toca para o lateral, que toca para o volante, até o adversário apertar e ter uma bola rifada para frente para ver o que acontece. Isso aconteceu muito ontem, uma dificuldade do Atlético enorme em sair jogando e bola para frente para ver o que acontece. Quem sabe uma cai no pé do Hulk, quem sabe uma sobra para o Scarpa, quem sabe o Bernard consegue levar alguma lá. Foi muito pouco. Por mais que você tenha o início de temporada, pouco tempo de trabalho, perna pesada, desfalques, com a bola rolando, dava para você mostrar um pouco mais diante do entrosamento, repito eu, do entrosamento que tinha a equipe atleticana, do material de peças que tem ali, que tem muita qualidade também, dava para ter construído de forma consciente. E acaba que esse perde, entrega para o adversário ataca, perde, entrega para o adversário ataca. Resultou em algo curioso nesse início de mês. Nós estamos agora no dia 19. E o dia 19 de janeiro, ligação interessante aqui. O destaque do Galo na Copinha foi o Cobra, goleiro. O destaque do Atlético contra o Cruzeiro foi o Everson. E o destaque do Galo contra o Aimorés foi o Gabriel Delfim. Então você tem 3 situações diferentes com os 3 goleiros se destacando. Cara, o Pedro pegou demais na Copinha, o Cobra pegou demais na Copinha, evitou algumas situações até mais constrangedoras ali para o Atlético, com 10 minutos, por exemplo, o Guarani poderia estar ganhando de 3-0. O Everson faz essa grande defesa, evitou goleadas na final da Copa do Brasil, e hoje, contra o Aimorés também, o Gabriel Delfim sendo o destaque do jogo. Achei curioso, achei que deveria trazer aqui pro pós-jogo. Falando um pouco do Aimorés, mas se no Galo e Aimorés você falava, olha, quem tem experiência no profissional, que o Paulo Vitor jogou algumas partidas no profissional, não foi bem todas as vezes que foi acionado, e o Robert também teve mesmo que 3, 4 no máximo participações no profissional, mas passou por lá e diante da turma do Sub-20 aqui, com o Vitinho, com essa turma toda aqui, você entrega mais a responsabilidade nele. E Paulo Vitor e Robert pouco fizeram, nada fizeram. E no time principal do Atlético que estava nos Estados Unidos, eu tive muita decepção com Scarpa e Arana nos jogos finais de 2024, e ontem me impressionou negativamente mais uma vez o Arana. O Bernard vinha mal do ano passado, continuou mal, mas pelo potencial que tem o Scarpa, me decepcionou ontem. Aliás, os dois, isso de não conseguir fazer o Atlético sair para o jogo, passa muito pela partida ruim dos dois. Ou pelo menos muito abaixo do que eles podem entregar. A gente espera que o Bernard vai vingar, vai entregar, vai ser o jogador, o grande reforço que a gente imaginou que seria, mas novamente uma partida abaixo do Atlético que passa muito por esses dois, né? O Bernard fala em uma das entrevistas nesses últimos dias sobre a posição, sobre a relação com o Cuca e o Cuca como vai utilizá-lo. Vamos ver se no longo prazo a gente consegue esse encaixe final para o Bernard. E o Scarpa a mesma coisa. Por quê? O Júnior Santos vem para assumir um lado do campo. Vamos imaginar aqui o lado direito. O Atlético busca um reforço de velocidade também para o lado esquerdo. Você tem o Hulk e o Scarpa. Então fecharia o ataque. O Bernard até então seria banco. Mas banco para quê? Para entrar por dentro, pelos lados do campo. O Coelho, eu conversei com uma pessoa que trabalha cobrindo lá o Atlético Paranaense e falou, Fael, não imagine o Coelho só pelo lado esquerdo. Ele chega aqui, em determinado momento, ele vai muito pelo lado direito, é muito utilizado pelo lado direito, depois ele volta a ser utilizado pelo Lúcio no lado esquerdo, onde ele termina a temporada até melhor do que nos dias em que atuou pelo lado direito, mas imagine o Coelho pelos dois lados. Então, pelo lado direito você teria Alisson, Coelho, Júnior Santos e Scarpa também, até o Hulk. Então você tem bastante opção pelo lado direito e do lado esquerdo até o momento, já que o Atlético ainda
pode anunciar mais nomes por ali. O Coelho, até o Palácio entrou por ali, mas não sei se o Atlético tem tanto interesse em ficar utilizando ele, né? Mas tá, pode ser o Palácio pela direita também ou pela esquerda. Até o Alisson já entrou, né, alguns jogos por ali, mas não é a característica principal dele. Ele gosta muito de cortar, ir pelo lado do campo e cortar para cá. Mas o Hulk pode atuar por ali, e aí se pensa também no Bernard atuando por ali. Tá bem dividido, mas a concorrência vai aumentar. Então, assim, eu não vejo a urgência de entender como o Bernard pode agregar no time como o Scarpa. Nesse momento, eu vejo uma urgência maior em como a gente vai resgatar o futebol do Scarpa, como ele pode entregar para esse time, mais do que a situação dele em relação ao Bernard. Aliás, só para falar, o Júnior Santos, o Cuca já falou abertamente, já tem vídeo rodando do Júnior Santos mandando recado para o Cuca aí e tal. Contratação que eu falei no vídeo anterior aqui do canal, nos vídeos especiais do Camisa 12. Contratação muito interessante, que aí vai mudar, quem sabe, a forma da gente utilizar o Scarpa nesse time realmente, e aí a gente ganha um novo Scarpa, né, pensando nesse cara que pode carregar a bola um pouco mais, e o Júnior Santos também receber essa bola em velocidade ali, porque não terminou legal o ano a saída de bola do Galo, e no Clássico também já não foi tão interessante assim. Agora, se pensar em Coelho, Bernard, um banco com Igor Gomes, Rubens, Daverson, né, já começa, e o Atlético quer encorpar mais o elenco, além do Natanael, Patrick, Gabriel Menino, Coelho e Júnior Santos. O Atlético quer mais peças aí para o elenco. Fica um banco interessante, apesar de ter a certeza que a torcida discorda. Mas eu ainda tenho a visão de que você tendo Scarpa, Hulk, Júnior Santos, que se destacou na Libertadores, né, e mais um grande nome que o Atlético quer, com as opções de volância que nós temos, que é Gabriel Menino, Alan Franco, Vera e Otávio, Saravia e Natanael, o Alonso e Lianco. Os zagueiros reservas são bem limitados, Fux e Rabelo, mas com Arana, Rubens aqui, e os dois goleiros que nós temos. Para um time endividado que está fora da Libertadores, eu tenho a consciência de que o Atlético não vai conseguir ter no banco de reservas um quarteto do mesmo nível do time titular, porque se você tem Hulk, Júnior Santos, Scarpa e mais um reforço grande que o Galo quer, para um clube endividado, para um clube que tem suas limitações também fora do eixo, não tem os mesmos contratos, não tem a mesma grana de Palmeiras, Flamengo, eu entendo que você vai ter realmente um banco abaixo, mas tendo o Davidson, Coelho, Igor Gomes, Bernard, Rubens aqui, e quem sabe mais um aqui para encorpar esse banco de reservas nesse setor aí, fica aí sim um time interessante. Mas veja que nesse momento eu estou contando com mais a contratação de mais um titular e de pelo menos mais um reserva, além desses que não foram anunciados pelo clube, mas que a gente dá como certo, que é o caso do Coelho e do Júnior Santos, que o Cuca já quer jogando contra o Orlando lá na frente. Jogo bem pobre tecnicamente e com muitas faltas. Eu não entendi muito bem por quê. Eu achei que os times iam se respeitar mais nessa questão para ninguém ficar fora, bicho. Uma pegadinha errada ali no joelho, no tornozelo ali, te tira de 3 meses, cara, da competição. Aí você tem jogadores que estão querendo mostrar, estão chegando, como o caso do Cruzeiro, tá chegando o Gabriel, tá chegando o Dudu, querendo mostrar serviço. Você tem jogadores que pensam em seleção, como o William, como o Arana, né? Você tem jogadores mais velhos, que talvez uma recuperação seja mais longa, jogador que tá querendo dar a volta por cima, como o Bernard, até quem perdeu as finais, que no caso dos dois times, que tá querendo recuperar o prestígio com a torcida, você perde 3 meses ali de bobeira por causa de um jogo amistoso nos Estados Unidos. Eu não entendi muito bem esse UFC que virou o primeiro tempo e me surpreendeu negativamente, né? Aí o Lianco vai para a internet segunda responder Fabrício Bruno, ele já respondeu o atacante Gabriel do Cruzeiro no fim do ano passado, ele já respondeu uns 2, 3 seguidores, que causou repercussão a postagem também na internet. Eu acho que perde o Lianco nesse caso.
O torcedor pode gostar, pode criar montagens do psicopata atleticano e tal, mas esse mesmo torcedor, eu pego como referência, por exemplo, o Alan em 2021, que o torcedor gostava do jeito pegado dele e tal. No início do Campeonato Brasileiro, ele faz um pênalti que acho que é contra a Chapecoense ou Santos no Mineirão, e o torcedor falando que ele era burro. Teve outro jogo que ele foi expulso, o Alan não sabe se controlar, não sabe ser nervoso, e o que eu vou falar do Leão agora, eu falei quando ele foi expulso lá na chegada do Atlético, a mesma coisa, de saber como é para agradar o torcedor, mas saber não criar algo desnecessário, não ficar com fama do jogador violento, né? O Zarate, por muito tempo, por exemplo, era um cara que matava contra-ataque do Atlético, batia pra cacete e nunca pegou fama de um cara batedor. Ia lá pedir desculpa, levantava o adversário, e o adversário nunca conseguia contra-atacar o Atlético porque o Zarate batia. Eu prefiro que você responda na bola, que você ganhe essa idolatria da torcida na bola, do que com postagem do Instagram, porque isso pode jogar contra você futuramente. O torcedor ele é muito flexível, viu? Ele ama e odeia em 24 horas, seja o jogador, seja o cara que faz conteúdo, qualquer um. Esse amor é bem frágil, bem de cristal. E como exemplo, a própria SAF do Atlético. 80% do que apanha a SAF do Atlético hoje é, usando aspas, falas dos donos mesmo. Não é nada de uma expectativa criada na cabeça do torcedor. Eles falaram, eles prometeram, hoje a galera pega esse conteúdo e fala, cadê o que me prometeu? Então começa no sapatinho, você está em Minas Gerais, começa a ser mineirinho, aprende com os patrões que erraram muito usando o microfone, prometeram muita coisa que não conseguiam entregar, faz primeiro e depois comemora. Voltando para a parte do futebol, o Atlético optou por usar 3 volantes. Me lembrou o retorno do Campeonato Brasileiro, quando o Milito faz isso no Mineirão, anula o Matheus Pereira e acaba com o poder de criação do Cruzeiro. Então, quando saiu a escalação, eu falei assim, ok, talvez o Atlético use essa estratégia de primeiro anular o Matheus Pereira, que é um núcleo de inteligência ali do meio campo do Cruzeiro, funcionou no retorno, a única bola de perigo foi quando o Matheus Pereira teve espaço e no fim do jogo conseguiu uma bola na trave, mas durante o jogo foi o Cássio quem trabalhou muito no retorno do Campeonato Brasileiro. Agora, contra o Orlando City, nós precisamos deixar mais jogadores titulares em campo mais tempo, né, por causa desse poder de troca, de mexer no time e talvez até aproveitar do momento que o Cruzeiro troca muita gente, que aí você fala, peraí, agora dá para ganhar esse jogo. E quase teve a oportunidade realmente com o Palácio, começou a ficar superior no jogo, o Atlético naquele momento apostou na permanência dos titulares por mais tempo. Contra o Orlando City, por exemplo, se o Saravia ficou muito tempo em campo, você pode colocar o Natanael. Se o Arana ficou muito tempo em campo, se o Rubens já estiver à disposição, você coloca o Rubens. Eu acho que dá para inverter essa minutagem, porque por mais que o torcedor não vai entender isso, ele vai falar do vizinho dele que joga a Copa Itatiaia e joga 3 vezes no fim de semana, que o fulano de tal, meus amigos, jogam o fim de semana inteiro e não machuca. Mas para o clube, no início de temporada, teve jogador que falou em off, cara, do risco de lesão que era, com uma semana de trabalho, entrar em campo no Atlético Cruzeiro. E aí você pode inverter essa minutagem para alguns atletas. Quem jogou muito, o Júnior Alonso, ficou o jogo inteiro, o Alan Franco, você coloca o Otávio ali, sem medo de ser feliz realmente, e descansa essa turma para evitar qualquer dor de cabeça, qualquer problema no futuro por uma competição que não vale nada e nem é clássico dessa vez. Eu inverteria a minutagem mesmo, quem jogou muito vai jogar pouquíssimo nesse, e quem jogou mais ou menos, aí você inverte, o Saravia vai para o banco, o Natanael titular, você tira um dos zagueiros realmente, se o Júnior Alonso, por exemplo, quiser descansar, você coloca uma outra peça ali, e faria isso também em outras peças do ataque ali, principalmente se você tiver Júnior Santos e Coelho no ataque, eu já colocaria Júnior Santos, Coelho e Davidson e descansaria, por exemplo, o Hulk, o Scarpa, e aí os colocaria na segunda etapa para uma minutagem maior, tá certo? Eu falei do Robert, eu falei do Paulo Vitor, falei do jogo às 11 horas, não. Gente, o jogo 11 horas da manhã, no mês de janeiro, é absurdo, é um erro da federação, é desvalorizar o próprio produto, como ela fez isso já em muitos anos. É por isso que eu falei pouco de Galé Moré. Se já tem o problema dos meninos da base estar enfrentando
tá jogando um negócio do profissional. Eu sou um crítico ferrenho da base, que me acompanha no Alterosport é desde 2014, batendo na tecla de que o Atlético não sabe fazer categoria de base, não sabe captar, não sabe formar, não sabe fazer a transição pro profissional, não sabe vender quando revela alguém, não sabe aproveitar os valores que tem quando estão aqui. Então eu sou um crítico ferrenho, mas, por exemplo, na Copinha, sendo um segundo time mais jovem da competição, eu não bati por entender o contexto do que existia ali, e no Sub-20 hoje, um 0-0, quando falou que o Atlético ia utilizar o Sub-20 com algumas peças ali, extras ali, teve até o Pedro Ataíde, que entrou hoje, colocou alguns jogadores da Copinha já no elenco do Campeonato Mineiro, o Leonardo Silva do lado ali também. Então, por causa de contexto, mesmo sabendo que foi um time feio, muito feio, pouco, foi horroroso, pelo contexto de ser um time de Sub-20 disputando o Campeonato Mineiro, utilizando jogadores da Copinha, do Sub-17, e num jogo às 11 horas, num calor desgastante, eu cobrei pouco também desse Galho Aimorés. Beleza, turma? Grande abraço para vocês, até o próximo pós-jogo. Tchau, vai lá verificar. O comentário fixado aqui com o link para você verificar sua conta lá na KTO.